Olá, tudo bem? Bom, nós vamos agora para o nosso último vídeo dessa sequência de vídeos. E nele a gente vai falar sobre pedras. Quais são os tipos de superfície sólida para poder colocar o melhor acabamento para sua cozinha. E também algumas dicas, por exemplo, de cor, acabamento e diferença de matéria-prima de uma para outra. Porque não sei se você sabe, mas existe uma pedra que ela é queridinha, mas tem muitos e muitos problemas. Como, por exemplo, manchar. Ela mancha com muita facilidade, muita gente coloca e não sabe desse risco. Então, se você quer saber um pouco mais, acompanhe o vídeo que ele é super importante. Também vou falar em média de valores para você conseguir entender um pouquinho mais sobre elas, beleza? Iniciando o nosso vídeo, vamos falar agora então sobre as pedras. A primeira pedra que eu quero falar com você é uma pedra que nunca, em hipótese nenhuma, você deve colocar na sua cozinha. É isso aí, nunca. Nunca coloque mármore na cozinha. Por quê? Porque se você colocar o mármore ela é uma pedra natural. Ela é uma pedra que foi feita e lapidada com o tempo. E qual que é o grande problema do mármore? Ele tem uma dureza muito baixa e é uma pedra super porosa. Ou seja, se você usar um mármore na sua cozinha, ele com o tempo, porque você trabalha com muitos produtos corrosivos, como shoyu, limão, sal e assim por diante, ele vai ir abrindo buracos dentro da pedra. E isso é horrível. O mármore, eu só recomendo ele para banheiro, nunca, em hipótese nenhuma, para cozinha. Passado ele, agora eu vou para o modelo de pedra que é mais popular, que trabalha com volume maior e tem os melhores custos, que são os granitos. Bom, a peça em granito. O granito também é uma pedra natural, ou seja, não existe um padrão específico. Você vai ter loteamento que vai parecer, vão estar mais próximos e loteamentos que estão mais distantes. Existem as cores que têm o mesmo nome, mas nunca vai bater. Por quê? Porque depende muito da extração. Qual que é a grande vantagem do granito? A vantagem do granito é que ele tem um bom preço. Por ser natural e não passar por todo um processo de fabricação, ele acaba tendo um custo menor. E aí você consegue fazer um projeto bonito com um custo um pouco menor. A grande questão do granito é que ele não vai ter uma coloração sempre homogênea. Vai depender muito, hoje as pedras a maioria das pedras em granito tem muitas manchas e isso é um ponto negativo dele. Mas com relação à porosidade, ele já tem menos poros dentro dela. O que significa esse poro? É a quantidade de buraquinho que ele tem. Então quanto mais porosa a pedra, pior é para a cozinha. Quanto mais poros tem, pior é. Quanto menos poros tem, melhor é. Então beleza. Feito isso, o que acontece? O granito ele tem um pouco menos de poro do que o mármore. Então já dá para trabalhar na cozinha. Ela é a melhor pedra? Não, não é a melhor. Eu já chego nela. Mas ela é uma boa pedra. Quais são as cores que normalmente eu recomendo para a parte de granito, que são granitos bonitos, que dá para trabalhar com a cozinha e fazer uma cozinha com um bom custo-benefício? O mais barato de todos é o verde ubatuba. Eu gosto bastante. Tenho também o cinza andorinha e assim por diante, mas o verde ubatuba eu gosto bastante na parte de granito. Depois o segundo é o preto São Gabriel. Ele já vai ter um aspecto mais escuro. O verde ubatuba ele parece muito com preto, mas o preto São Gabriel é mais preto ainda. Então o preto São Gabriel ela é bem legal. E depois do preto São Gabriel, o preto Via Láctea também é muito, muito bonito. Essas pedras, elas são todas escuras. E normalmente o granito, a sacada de mestre é trabalhar com pedras escuras. Por quê? Porque lembra que eu falei que ele tem poros? Só que por ser escuro, vai mostrar menos as manchas. E não vai abrir os buraquinhos que eu falei para você do mármore. Mas ela pode manchar. Agora, se você for trabalhar, por exemplo, com cinza andorinha, com branco Dallas ou com algumas outras cores que são mais claras na linha de granito, ela vai ter uma grande possibilidade quase que certo de manchar. Então não sei se você já viu na sua casa ou na casa de alguém aquela marca de copo. Por quê? Porque normalmente aquela pedra ela vai absorver essa parte de água e assim por diante e vai manchar ali. Então pedra de granito, normalmente escuro, é a melhor sacada. Feito isso, a gente sobe mais um degrau. O que acontece nesse segundo degrau? Esse segundo degrau são os quartzos.
Quartzo, ele tem algumas marcas, por exemplo, Silestone é uma marca espanhola, que é uma das marcas mais famosas dentro da parte de granito, dessa superfície sólida, que é o quartzo. Aí você tem os quartzos que são chineses, que normalmente o pessoal fala que é quartzo mesmo. Então vai depender muito do produto. O que acontece? Os quartzos chineses, ele tem menos poros do que o granito, mas ainda tem poros. E ele também tem uma grande questão de ter um acabamento um pouco mais próximo e um acabamento mais bonito do que a maioria dos clientes gostam. Por quê? Porque ela é lisa, você consegue mexer na pigmentação, ou seja, você consegue ter algumas cores mais homogêneas. Então, por exemplo, eu quero uma pedra toda cinza, é possível. Eu quero uma pedra toda bege, é possível. Eu quero uma pedra vermelha, também é possível. Por quê? Porque ela é uma pedra fabricada. Ela é utilizada minérios para poder fazer essa fabricação. Aí, do quartzo, esse é o chinês, depois você vai pro Silestone ou Technstone, que são duas marcas que trabalham com quartzo, mas com um acabamento maior, mais premium. Então é a mesma coisa, você vai ter as mesmas cores, só que com acabamento mais premium e menos poros. Depois dela, vem a linha de Staron, ou superfícies sólidas que você consegue mexer agora com acrílico. Muda um pouco a parte de matéria-prima. Ela usa quartzo também, mas também usa acrílico, que são as pedras termomoldáveis. Ela tem algumas marcas, mas uma característica muito comum dela ela não tem poros, zero poros, não vai manchar e ela consegue fazer curva. Então, são as pedras que tem ali uma parte de curvatura. Ela é super indicada para parte de hospitais ou áreas que você tem que ter uma super higiene. Então, essa é uma pedra super interessante. E agora o último que tem a máximo de tecnologia do que todas é o Neolith. O Neolith, ele é uma marca super bacana, ele ao invés de trabalhar com quartzo, ele trabalha com mais de 12 tipos de minério e a vantagem dela é que ela não mancha e tem uma super resistência à temperatura, só que o custo também é bem alto. Bom, falei agora um pouquinho sobre todas elas, vamos para a parte de preço em cima de cada uma. Normalmente, você deve pensar que o mármore é o que tem o menor preço, mas não é. Por mais que eu não indique o mármore para a cozinha, alguns mármores são bem caros. Por quê? Porque eles são raros. Então, o mármore você tem que tomar um certo cuidado. Na linha de granito, normalmente o preto São Gabriel e o verde Ubatuba, eles vão estar numa variação de 700 a R$1.100 um metro quadrado. Já quando você vai para a linha de quartzo, o quartzo chinês vai estar na faixa de 1.800 a 2.200 o metro. Depois, a linha de Silestone, ele vai para a linha em uma faixa de 2.800 a 4.000, dependendo da cor. Só que aqui muda muito a qualidade do quartzo para o Silestone. O Silestone ou o Neolith, o Silestone ou o Technstone, que são duas marcas bem fortes, são produtos super premium. Então você tem um acabamento melhor. Feito isso, passada essa parte, a gente vai falar agora sobre a superfície sólida termomoldável. Ela custa em média R$3.500 a R$4.500. Vai depender do fornecedor e de como que você vai fazer a instalação e do que você vai colocar também no projeto. Então tem algumas variáveis nesse projeto. Só que qual que é a vantagem da linha termomoldável? É que ela não mancha. Por quê? Porque o que vai acontecer? A Technstone, ela tem poros. A Silestone tem poros. Já a linha de superfície sólida termomoldável não tem. Então, o que acontece? Muita gente gosta dela no branco. Então, eu não recomendo trabalhar com o quartzo na linha branco. Mas a termomoldável é uma boa opção. Então, só que ela tem um custo um pouquinho mais alto do que as outras. Feito isso, a gente tem agora o Neolith. O Neolith, ele é o que tem o maior preço. A média do Neolith é de R$6.000 a R$15.000 o metro, dependendo da cor. Por que ele é tão caro? Porque nele você consegue colocar, por exemplo, o próprio fogão de indução na pedra. Tem alguns fogões que você nem vai ver boca, você só aciona ele, tem uma tecnologia que você consegue colocar na própria pedra. Então ele tem todo um mecanismo de resistência à temperatura, trabalha com minérios diferentes e por conta disso tem um custo razoavelmente alto. Razoavelmente não, ela é bem alta. Mas você viu como que é diferente de um preço para o outro?
muitas variáveis, são muitas variáveis dentro de cada projeto. Então você tem que tomar um cuidado muito grande no que você vai trabalhar dentro do seu projeto. Se você quer investir um valor menor, preto São Gabriel, verde Ubatuba, uma ótima opção. Se você quer trabalhar com cor mais homogênea, a linha de quartzo é uma boa linha, a linha chinesa, desde que você não trabalhe com pedras claras. Se for trabalhar com pedras claras, eu recomendo a linha do Silestone. Se você trabalhar com pedra branca, eu não recomendo o Silestone, porque por mais que seja claro, nunca branco. O branco no quartzo sempre vai manchar. Aí eu te recomendo ir para a linha termomoldável ou linha da Neolite, tá bom? Espero ter te ajudado nessa parte de pedra. E aí, a parte de cuba vai ser muito conforme a sua necessidade. Existe a cuba dupla, existe a cuba Morgana, que normalmente é a cuba que eu mais gosto, que é uma cuba da Tramontina, que ela tem um espaço maior com acessório, ou existe as cubas tradicionais que são menorzinhas. Então vai depender muito a cuba do seu projeto e do tamanho e do que você precisa e da sua dinâmica de preparo de cozinha. Espero que você tenha gostado até aqui, tenha curtido todos os vídeos, tenha acompanhado tudo e espero ter te ajudado. Agora eu fico aguardando a sua solicitação de orçamento. Se você não solicitou ainda, não esquece. Clica aqui, solicita o nosso orçamento, vai lá no nosso Instagram, segue a gente e nos dá uma força. Também indica esse vídeo para outras pessoas, para quem precisar, para quem estiver precisando mobiliar o apartamento ou para quem você acha que vai começar a mobiliar daqui a um tempo. Isso vai ajudar muito ela. Espero ter contribuído com você e fico te aguardando agora na solicitação de orçamento e pode ter certeza que a nossa equipe vai te ajudar ainda mais e a gente vai realizar a cozinha dos seus sonhos. Até a próxima!